na Rádio Manaim. Lâmpada para os meus pés. Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus mais uma vez a você que acompanha, que nos dá essa audiência maravilhosa, né? Mas acima de tudo, as orações. Queremos agradecer as orações, a sua oração, porque nós estamos aqui com esse quadro, é porque o Senhor permitiu, é porque o Senhor tem abençoado e sustentado as nossas vidas. Louvado seja Deus. A partir de agora, entrando no ar, o Lâmpada para os meus pés, são os comentários, né? Isso, dos nossos pastores, falando sobre a escola bíblica. É isso mesmo, toda segunda às 10h30 no horário de Brasília, você ouve o quadro Lâmpada para os meus pés, que traz o assunto da EBD, a nossa escola bíblica dominical, e louvado seja Deus por isso. Que Deus abençoe você no Brasil, no exterior, aonde você estiver. Sinta-se abraçado e seja muito bem-vindo, tá? 10h30, 10h31 agora, 10h31 no horário de Brasília. Deixa eu cumprimentar aqui o pastor Gilson Souza, né? Aliás, o pastor Gilson já fica à vontade para a condução aqui do programa. Alegria imensa tê-lo aqui conosco também. Pastor, seja bem-vindo, pastor Gilson. Amém, Jorge, obrigado, a paz do Senhor, a paz do Senhor a todos os ouvintes, nossos companheiros que estão também conosco na bancada hoje, né? Vamos fazer aqui alguns comentários sobre a escola bíblica de ontem, né? E, portanto, vamos tocar em frente e logo depois iremos entrar com a parte introdutória, né, Jorge? Sim, é verdade. 10h32, quero cumprimentar aqui os nossos pastores que já estão conosco aqui, pastor Ricardo Azevedo, Portugal, a igreja de Odivelas aí em Portugal. Um abraço a todo o povo aí de Portugal. Pai do Senhor. A paz do Senhor Jorge, a paz do Senhor aos pastores da bancada, a paz do Senhor a todos os ouvintes do Lâmpada para os meus pés. Amém. Pastor Sami, um abraço aos irmãos aí dos Estados Unidos. Pastor Sami que esteve há pouco tempo aí conosco, né? Aqui no Brasil, aqui no estado do Espírito Santo, nos ajudando e também dando toda assistência aos irmãos da Rússia, os irmãos da Ucrânia. E nós glorificamos ao Senhor por isso. Pai do Senhor. Amém. Saúdo os nossos queridos ouvintes, companheiros da bancada, com a paz do Senhor. É um grande prazer de podermos estar mais uma vez junto convosco, amém? Amém. Pastor Gerson Belucci, que está na Europa, um abraço aos irmãos mais uma vez em Portugal, Pai do Senhor. Olá, Jorge, pastor Gilson, companheiros desta bancada do Lâmpada para os meus pés e também os nossos queridos e fiéis ouvintes. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém, glória a Deus. Pastor João Cidade, em São Paulo, também cumprimentando aqui os nossos irmãos, os nossos ouvintes. A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, Jorge, bom dia. Bom dia aos nossos irmãos, queridos ouvintes no Brasil e no exterior. Meu abraço ao pastor Gilson e aos demais companheiros aí da bancada. Louvado seja o Senhor por mais essa oportunidade de estarmos juntos no Lâmpada. Vamos em frente, Jorge. Amém, os pastores aqui já saudando, ouvimos aí, você ouviu as saudações dos nossos pastores, que estarão participando conosco aqui do Lâmpada para os meus pés. Agora sim, o pastor Gilson Souza, que é o mediador aqui do programa, ele estará trazendo aqui uma introdução daquilo que aconteceu na escola bíblica dominical e estará aqui, é claro, fazendo os comentários e apresentando o programa. Fica à vontade, pastor, o nosso quadro. Amém, obrigado, Jorge, aos nossos irmãos e amigos que estão participando conosco. É sempre interessante nós observarmos que quando nós estudamos um assunto como este, a oportunidade perdida, e ainda estamos dentro do capítulo 5 de Cantares de Salomão, é preciso observar que o capítulo 5, ele tem algumas etapas. Ele tem uma primeira etapa, um primeiro momento de uma igreja fiel que é arrebatada no capítulo 5, verso 1. Depois, a partir do capítulo 2, começa uma descrição de uma situação de uma igreja que ficou, ou seja, uma igreja infiel. Mas essa descrição, a partir do capítulo 2, ela tem algumas etapas, Jorge. Interessante isso, porque uma primeira etapa no verso 2 e verso 3, é a maneira como ela vai tentar justificar por que não subiu. Mas logo em seguida, do 4, 5 e 6, ela vai agora reagir diante de uma... vai mostrar a reação que teve diante de uma ação da parte do amado, né?
quando ele pôs a mão sobre a festa da fechadura, quando as suas mãos destilavam mel, levantou para abrir ao meu amado, depois abriu a porta e ele já não estava mais, buscou e não achou, chamou e não respondeu. Aí agora entra numa outra etapa, que é o verso 7, 8 e 9, que é quando ela é questionada. Ela é questionada pelos guardas, questionada pelas filhas de Jerusalém, e inclusive até questionada na questão de descrever o que representava o amado para ela diante do outro amado que o mundo vai estar diante dele naquele período de pós-arrebatamento. E aí é quando então inicia a parte que nós estamos hoje. A partir do verso 10 até o verso 16 é que nós vamos ver então essa etapa, esse momento que nós estamos agora meditando sobre ele, de uma situação de uma igreja infiel que ficou e que ela passa por essas etapas, ou seja, de lembranças, né, dessa situação. E isso continua, chega um ponto até que nós vamos entrar agora na próxima escola bíblica, no capítulo 1, do capítulo 6, verso 1 em diante, nós já até passamos as perguntas, né, é que ela vai agora receber um outro questionamento, um questionamento relacionado na questão de qual é a informação que ela tinha a respeito de para onde foi o amado. Então, são etapas, né? Por isso que às vezes, mas estamos ainda no capítulo 5. Não, é que o capítulo 5, ele tem várias etapas, vários momentos. E nós estamos agora comentando exatamente sobre esse momento do final aqui do capítulo 5, né? Que é do verso 10 ao verso 16. Né? Diante do questionamento que foi feito, e ela então tenta responder esse questionamento. Isso é importante para nós, a gente entender essas etapas, né? Então, por isso nós vamos então partir para os comentários da escola bíblica. Da primeira pergunta, por exemplo, na primeira pergunta quem vai fazer o comentário é o pastor Ricardo Azevedo. Vamos ouvi-lo então, pastor Ricardo. A paz do senhor, companheiro. Senhor, pastor Gilson, vamos então ao comentário da primeira pergunta, que diz o seguinte, na primeira pergunta: lendo Cantares, capítulo 5, verso 14, qual a aplicação profética da expressão as suas mãos são como anéis de ouro que têm engastadas as turquesas? Resposta é o seguinte, vamos ler primeiro o versículo, né? Cantares 5,14 diz assim: as suas mãos são como anéis de ouro que têm engastadas as turquesas, o seu ventre como alvo marfim coberto de safiras. A expressão aponta para o poder e graça das mãos do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Os anéis de ouro falam de um compromisso firmado neste poder, a salvação que há em Jesus, cujo ornamento é o amor com que nos amou. Engastadas as turquesas, são pedras azuis que falam desse amor. A igreja infiel conheceu esse poder e graça, mas não os valorizou. As mãos falam da operação do poder do Senhor e o ministério do Senhor Jesus em nosso meio, por intermédio da aliança com o Senhor Jesus. O amor do Senhor está engastado em todas as operações do Senhor para a nossa vida. O Senhor tem sempre o compromisso de amor para conosco. Cabe a nós escolhermos ser fiel ou infiel. Pastor Gilson, volto com o senhor. Muito bem, Ricardo. Interessante esses aspectos, né? Relacionados às mãos do Senhor, como anéis de ouro, e que tem gastado, né, ali as turquesas. Isso é muito importante, esse aspecto. E nós vamos agora partir para a continuidade, que ainda no mesmo verso, que é o verso 14, vamos ter agora a pergunta número 2. E quem vai responder a pergunta número 2 e pergunta número 3 é o pastor João Cidade. Meu amado pastor João Cidade, a paz do Senhor, companheiro. Agora é a sua vez. Paz do Senhor, pastor Gilson. Então, vamos seguindo aqui. A pergunta 2, irmãos, ela diz assim: ainda no mesmo verso, esse verso, Cantares 5,14, qual a aplicação profética das expressões o seu ventre como alvo, como marfim, e a letra B, cobertos de safiras? Então, a letra A, irmãos, o seu ventre, a expressão, né, o seu ventre como alvo marfim, aponta, irmãos, para a santidade ali, a alvura, o alvo, né, e firmeza do amor do Senhor Jesus pelas nossas vidas, né, que fala do ventre como marfim. Então fala da preciosidade, da pureza e santidade da igreja como corpo de Cristo, louvado seja o Senhor. E cobertos de safiras, a outra expressão,
fala da preciosidade do amor do Senhor Jesus pelas nossas vidas. Safira, né, é outra pedra, né, de cor azul. Ela tem várias tonalidades, pode ser, mas ela também é de cor azul. E a presença do Espírito Santo no corpo de Cristo, ou seja, a igreja, né, ou melhor, a igreja infiel está enferma de amor. Nós vemos isso lá em Cantares 5:8. E sem esperança. E agora a pergunta 3. Lendo Cantares, capítulo 5, verso 15, qual a aplicação profética da expressão? As suas pernas como colunas de mármore fundadas sobre bases de ouro puro. Então, Cantares 5:15, irmãos, fala assim: as suas pernas como colunas de mármore fundadas sobre bases de ouro puro, o seu parecer como o Líbano, excelente como os cedros. Irmãos, a expressão, né, nos fala que a base da igreja é sólida como mármore e tem poder. O ouro ali é representado ali pelo ouro, poder. O Senhor Jesus é o fundamento da igreja, firme e de poder. E como um texto complementar até que foi mencionado na escola bíblica dominical, 1 Coríntios 3, os versículos 10 e 11, fala: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além daquele que já está posto. Qual é? Jesus Cristo, louvado seja o Senhor. Irmãos, a igreja infiel sabia, ela conhecia o verdadeiro fundamento, mas escolheu outros fundamentos, como razão, teologia, o mundo e outras coisas. Pastor Gilson. Amém. Obrigado, pastor João Cidade, por essa participação maravilhosa. A gente vai vendo, né, nos comentários, é importante observar isso, a maneira como uma igreja infiel, né, a igreja infiel que sabia, conhecia, né, esse verdadeiro fundamento, mas escolheu outros fundamentos, né? Isso é muito importante, porque esse é o momento que nós estamos vivenciando agora. E esse momento agora, né, Jorge, é aquele momento em que nós temos agora esse fundamento, não podemos colocar outro fundamento, nem que seja a razão, seja a teologia, seja o mundo, seja qualquer outra coisa, no lugar do Senhor Jesus, porque isso é interessante, esse aspecto, porque as nossas perguntas, elas estão muito voltadas ao conhecimento que nós estamos tendo a oportunidade agora de ter do noivo, do amado. E aqui tem um detalhamento extraordinário desse conhecimento do noivo, né? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor por isso. 10h43, 10 horas mais 43 minutos. Vamos para a próxima participação, pastor Gilson. Vamos então, né? Vamos chamar agora o pastor Samir Abasov, porque ele vai responder a pergunta número 4. Pastor Samir, a paz do Senhor, meu amado. Amém. A pergunta número 4 diz, ainda no mesmo versículo, que é o versículo 15, qual a aplicação profética da expressão, o seu parecer como Líbano, excelente como os cedros? Essa expressão, queridos irmãos, ouvintes, companheiros da bancada, aponta para o amor do Senhor Jesus para com a igreja gentílica, que é firme como o cedro, árvore firme e de valor excelente, que a igreja infiel desprezou. Ela vê o amado como o cedro do Líbano porque ele oferece firmeza. As suas raízes são profundas. Os cedros do Líbano falam da grandeza do Senhor Jesus para a igreja, pois é uma árvore de grande altura, imaleável, tal qual o Senhor Jesus, como um homem, tornou-se um vaso na mão do Pai para executar a obra da nossa salvação. Com toda essa contemplação, a igreja infiel lamenta ter perdido tudo isso. Ela começou a valorizar quando já era tarde de valorizar. O momento de dar todo o valor ao Senhor Jesus é agora. Amém? Ei, pastor Samir, interessante, né? Com uma resposta como essa, Jorge, interessante que ontem quem estava também no meio dos pastores lá, né, no estúdio, na escola bíblica, era o pastor Samir, né? Estava lá participando, então a resposta dele acaba sendo bem completa, né? É verdade, ele estava lá participando ao vivo ali naquele momento, né? Até porque acompanhando também os irmãos do exterior, e a gente fica muito feliz. Aliás, ele tem acompanhado os irmãos que estão aqui conosco do exterior, passando esses dias aqui conosco no momento
Um abraço ao pastor Samir mais uma vez. 10h45, vamos para a nossa próxima participação, pastor Gilson. Vamos então, né? Continuando, vamos agora passar para as perguntas 5 e 6. E essas duas perguntas serão respondidas pelo pastor, aliás, serão comentadas pelo pastor Gerson Belucci. Pastor Gerson, amado, a paz do Senhor Jesus. Muito bem, irmãos, dando continuidade ao estudo de Cantares no capítulo 5, a pergunta 5 diz o seguinte: lendo Cantares, capítulo 5, verso 16, o que profeticamente a igreja infiel afirma ter perdido quando usa a expressão o seu falar é muitíssimo suave, sim, ele é totalmente desejável? A igreja infiel afirma ter perdido a voz do Senhor quando ela se refere ao seu falar, pois ela nunca mais ouvirá essa voz. O Espírito Santo subiu juntamente com a igreja fiel arrebatada. Então a igreja infiel não mais vai ouvir a voz do seu amado. Enferma, irá se lembrar da doutrina, dos ensinos que eram desejáveis a ela, mas ela os perdeu, porque os desprezou, pois apostatou da sua fé. A igreja infiel, meus irmãos, lembra da doutrina, ela se lembra dos ensinos, do falar do Senhor. A igreja infiel deseja ouvir a voz do Espírito, que outrora tocava o seu coração. A igreja infiel vai procurar os dons espirituais, a manifestação do Senhor no meio dos louvores, mas o Espírito Santo já foi retirado para as bodas do Cordeiro. A igreja infiel, portanto, saudosa da voz do Senhor Jesus, fala daquilo que experimentou, mas desprezou. Ainda nesse mesmo versículo 16, vamos à pergunta 6, meus irmãos. Diz assim: no final do verso 16, para quem a igreja infiel está falando quando cita as filhas de Jerusalém? Vamos recordar o versículo inteiro, né? O seu falar é muitíssimo suave, sim, ele é totalmente desejável, tal é o meu amado e tal o meu amigo, ó filhas de Jerusalém. Então a resposta a essa pergunta, para quem a igreja infiel está falando, ela fala para o povo de Israel, as filhas de Jerusalém, que não será arrebatado como nação, somente aqueles que individualmente aceitarem o Senhor Jesus como seu Salvador serão salvos. Então, aqui está falando para aqueles que não receberam a salvação que há no Senhor Jesus Cristo. Muito bem, então aí estão as perguntas 5 e 6 respondidas. Jorge, pastor Gilson, passo a palavra a vocês agora, meus queridos. Obrigado, pastor Gerson. Pastor Gilson. Pronto, vamos dar continuidade, né? E agora a última é a nossa, né, Jorge? Isso, a última pergunta. Coube a mim responder. Comentário. Isso mesmo. Esse privilégio, né, de responder a pergunta das crianças, intermediárias e adolescentes. Que maravilha isso, glória a Deus. E a audiência com elas é muito grande, tá? As crianças, intermediários, adolescentes, mesmo aquelas que estão estudando, vão para a escola hoje à tarde, mas estão acompanhando, sempre acompanham. Elas gostam de ler a palavra, né, pastor? É verdade. De aprender a palavra do Senhor. Maravilha, pastor. Olha, o comentário, pastor Gilson, nessa pergunta 7, né, que é perguntas aí, que foram as perguntas para as crianças. Sim. Cantares, no capítulo 5, no verso 16, é para fazer ali uma comparação com o que está escrito em Mateus, capítulo 11, nos versos 28 a 30. Pastor, fica à vontade. Então vamos fazer a comparação, né? Porque o falar do Senhor Jesus, quer dizer, a sua doutrina, né? Isso é totalmente desejável e é um convite, né, àqueles que são necessitados, cansados e oprimidos, pois nas suas palavras nós encontramos descanso para as nossas almas, ou seja, encontramos salvação. Então a palavra do Senhor é a doutrina, aquilo que sai da boca do Senhor, que é o que nos sustenta, é o que dá força ao cansado, né? É o que liberta o oprimido. E um intermediário deu uma informação, uma resposta interessante. Ele disse assim: os textos mostram que Jesus é que nos traz alívio, nos alegra, quando estamos em dificuldades, oprimidos e precisando de uma bênção.
É o Senhor, com a sua voz mansa e delicada, que acalma o nosso coração. Que coisa maravilhosa isso, né? Um adolescente, olha o que ele disse. Os dois textos falam de um Deus que é o verdadeiro descanso para o homem. E ele também nos convida a viver esse descanso juntos com ele na eternidade com Deus. Que maravilha, né? Outro adolescente falando o seguinte: a comparação entre os dois textos nos mostra que através do doce falar do Senhor nos é dada uma carga que é leve, tirando de nós todos os problemas, dificuldades, preocupações, lutas e batalhas, e nos concedendo a oportunidade de herdar a vida eterna. Que coisa maravilhosa, né? Agora, uma classe de crianças intermediários, o que eles disseram, né? Todos falando juntos, né? A voz de Jesus é doce e traz descanso para a nossa alma. Aí encerram com a paz do Senhor. Outro adolescente dizendo: o texto de Cantares diz que a voz do Senhor é suave e conforta o nosso coração. Já o texto em Mateus fala que o Senhor cura e liberta todos os corações aflitos que vêm a Ele. Gente, que maravilha! Por último, o intermediário dizendo assim: os dois textos falam sobre as características do Senhor Jesus, e as características do Senhor Jesus são que Ele é humilde e Ele é o nosso descanso. Ele é a porta, e quando nós batemos a essa porta, que é o Senhor Jesus, Ele está à nossa disposição. Quando a gente tem alguma necessidade, ou quando a gente está com alguma opressão, Ele pode nos curar, Ele pode nos libertar. Gente, que maravilha! Intermediários, crianças, adolescentes, expressando uma coisa que às vezes a gente como adulto, né, Jorge, a gente nem pensa e não consegue expressar uma coisa dessa, né? Que maravilha isso! Glória a Jesus. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Inclusive ontem na Escola Bíblica Dominical, o pastor Gilson, o senhor comentou sobre uma criança de 1 ano e 8 meses, né, que estava louvando no carro, e o pai, que não estava indo para a igreja, geralmente deixa a família na igreja e vai embora, né? O pai decidiu ficar. Decidiu ficar e acabou ficando mesmo, né? Aleluia. Glória a Deus. É o testemunho das nossas crianças, intermediários e adolescentes. Agora, com o ensino da Escola Bíblica Dominical, que tem sido uma bênção, é importante, né, pastor Gilson, frisar para que os pais deem continuidade ao ensino ao longo da semana, né? Isso, é importante isso, que ao longo da semana, ler um texto bíblico com eles, né? Dar uma orientação, ao sair para a escola, ler um versículo, né? Para eles lembrarem sempre da palavra do Senhor, né? Graças a Deus. Aliás, no caderno que eles recebem, caderninho não, que chama caderno, né? É o caderno de ensino de estudos da Escola Bíblica Dominical. Todos os dias ali tem um capítulo e um versículo novo. Todo dia tem um capítulo e um versículo para ser lido, né? Então, se você ler todo dia esse capítulo, esse versículo aí com seu filho, né? Você, mamãe e papai, olha, vai alimentar a alma do seu filho vai para a escola, vai para os afazeres deles diário, cheio do Espírito Santo, né? Recebendo essa bênção do Senhor, que é a palavra, que é o ensino. E aliás, isso é extensivo aos avós também, né? Extensivo aos avós também. É isso mesmo. Os avós, os pais, os responsáveis aí estejam dando continuidade a esse ensino maravilhoso. Pastor Gilson, alguma orientação para esta quarta-feira, para o grupo de senhoras? Bom, naturalmente, como se trata da quinta quarta-feira do mês, né? Algumas regiões já até marcaram, né? Marcaram reuniões com o grupo das senhoras da área, né? E não haverá, portanto, a reunião, o culto das senhoras na igreja local, né? Nas áreas onde estarão sendo feitas as reuniões dos grupos de senhoras daquela área, né? Se eventualmente em alguma igreja isso não for possível, talvez por causa da distância e tudo, então o pastor fica como responsável para ir lá dar uma palavra para as irmãs do culto das senhoras, né? Amém, glória a Deus. Gente, 10h54, estamos chegando aqui ao final e agradecendo, glorificando ao nome do Senhor por isso. Aliás, quero me despedir aqui do pastor João Cidade, que está em São Paulo. Pastor João, alegria mais uma vez recebê-lo aqui no Lâmpada para os Meus Pés. Fica à vontade aí para, se quiser ainda fazer algum comentário sobre o assunto, fica à vontade. Um grande abraço, pastor João. Amém, Jorge. Louvado seja o Senhor por essa manhã de segunda-feira, pela oportunidade de estarmos juntos. E a Escola Bíblica Dominical tem sido uma bênção, muito rica, os ensinos e essa ênfase que o Espírito Santo tem dado a respeito da oportunidade que é essa bênção para as nossas vidas, a oportunidade da salvação, que
que é o grande presente de Deus para as nossas vidas. Louvado seja o Senhor. Meu abraço a você, uma boa semana, Jorge, aos nossos queridos pastores aí da bancada, pastor Gilson, e aos nossos queridos irmãos ouvintes no Brasil e no exterior. Meu abraço a todos, a paz do Senhor Jesus. Jorge. Amém, pastor João Cidade, boa semana aí, um abraço aos irmãos aí de São Paulo. Pastor Ricardo Azevedo está em Portugal, um grande abraço, Pai do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jorge, a paz do Senhor aos pastores da bancada, a paz do Senhor a todos os ouvintes do Lâmpada para os meus pés, e que o Senhor continue conosco no restante de toda esta semana. Pastor Sami, um abraço aos irmãos aí dos Estados Unidos, Deus abençoe. Quero me despedir também, Deus vos abençoe, uma boa semana, a paz do Senhor Jesus. Amém. Pastor Gerson Belus, que está na Europa aí, um abraço aos irmãos de Portugal. Amém, Jorge, pastor Gilson, demais companheiros e os nossos queridos ouvintes do Lâmpada para os meus pés. Eu desejo a todos um ótimo dia e me despeço de todos com Amém. a paz do Senhor Jesus. Amém. Pastor Gilson Souza, obrigado pela sua vinda mais uma vez. Que Deus abençoe seu ministério, os trabalhos que são feitos, estão sendo feitos. Um grande abraço, pastor Gilson. Ei, Jorge, obrigado. Um abraço para você também. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos e ouvintes. Amém. 10h mais 58. Você acabou de ouvir na Rádio Manaim. Lâmpada para os meus pés.